Somos da Engenharia de Controle e Automação e falaremos sobre esse produto inovador, que é a fibra de carbono. A fibra de carbono é composta por filamentos construídos majoritariamente de carbonos unidos por uma resina epóxi de alto desempenho. São fios de fibra mais finos que nossos fios de cabelo, trançados em forma textil que possuem uma resistência e flexibilidade enormes. A produção das fibras de carbono é dividida em 4 etapas, sendo a primeira a polimerização por pirólise, onde ocorre a extração do carbono a partir do superaquecimento da matéria-prima. Em seguida, é iniciada a ciclização, que é basicamente o método de manipulação dos polímeros. Nesse processo, os polímeros são esticados para o eixo da fibra. A terceira etapa se baseia na oxidação do produto, ou seja, ocorre a extração das moléculas de hidrogênio e a adição de oxigênio. Já na quarta e última etapa, tem-se a adição da resina epóxi para a moldagem das placas. É onde a fibra de carbono ganha formato de peças, placas e afins. A fibra de carbono não seria nada sem a presença de uma cola tão resistente quanto ela. É claro que não podemos nos referir ao elemento de fixação como uma cola comum, mas sim como uma resina epóxi de alto desempenho. É ela que fará com que as chapas de fibra fiquem estabilizadas e aproximadas. Não é exagero dizer que sem as resinas epóxi, fibras de carbono não teriam resistência que permite a aplicação em tantos meios como acontece hoje. Em números concretos, em 2012, um relatório publicado pela Reinforced Plastics mostrou os usos da fibra de carbono em escala global. Na época, a maior utilização dos materiais era relacionada à produção das turbinas de vento para fins aeroespaciais e automobilísticos, o que corresponde a 23% do total. Outro caminho rentável é a produção de compostos e moldes diversos, algo que leva a 12% de toda a fibra mundial. Apenas 6% da produção mundial são enviados para a construção civil, e a indústria automotiva também demanda a fibra de carbono e chega a 5% do uso total. Lembrando que neste segmento a fibra de vidro é a mais utilizada. A fibra de carbono é um material sintético que vem sendo utilizado nos últimos 50 anos, principalmente por apresentar altas propriedades mecânicas de resistência e rigidez, além de baixo peso e facilidade de associar a outros materiais. Podemos citar diversos exemplos de sua utilização, como na indústria aeroespacial, na confecção de foguetes e na fabricação de grandes aviões, o que representou uma grande evolução neste setor. Por exemplo, o 787, que é um avião de grande porte, tem 50% da aeronave composta de fibra de carbono, ou seja, a estrutura principal da aeronave é de fibra de carbono. Isso reduz consideravelmente o peso da aeronave, além de agilizar o processo de montagem. Já em outras aeronaves, é feita a utilização de liga de alumínio na estrutura principal, o que torna o processo de montagem mais demorado e aumenta o peso da aeronave. A indústria do esporte também vem utilizando a fibra de carbono na confecção de capacetes e também na fabricação de bicicletas, conhecidas como mountain bikes, que exigem um grande esforço estrutural durante a execução de algumas manobras. A Fórmula 1 foi uma das pioneiras na criação de fibra de carbono para seus carros, sendo implantada em 1981 pela McLaren. Os carros criados com fibra de carbono atingiam altas velocidades, pois são mais leves e resistentes. Isso proporcionava uma melhor proteção aos pilotos do que outras ligas. Praticamente todo carro é composto de fibra de carbono, como aerofólio, para-choque, chassi, entre outras partes do carro. A fibra de carbono tem seu maior conhecimento público por conta dos chamados carros Tuning, pois sua característica e beleza depois de polidos eram inconfundíveis, sendo assim muito utilizado nos aerofólios, capô, teto, entre outros acessórios. Por conta disso, podemos encontrar fibra de carbono nos carros de hoje, como acessórios de fábrica. E também podemos encontrar em acessórios de moto, como escapamentos, carenagem, entre outros.